Olá, tudo bem com vocês? Usinaria aqui em São Paulo mais uma vez para o podcast Livro das Profissões e hoje eu estou muito feliz porque eu estou entrevistando, vou entrevistar uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, uma profissional muito capacitada. Vocês vão adorar tudo que ela tem para conversar conosco, tá? Lembrando que o Livro das Profissões, esse podcast é para você que está ingressando no mercado, é para você que já está no mercado, mas está passando por um momento de transição de carreira, você que está na universidade, você que quer estudar, quer uma profissão. Então, é importante porque você vai ouvir vários profissionais das mais diversas áreas falando sobre a sua história, falando sobre a sua experiência. E agora, então, passar a palavra para a Silmara Bachur. Tudo bem? Como é que você está? Estou bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Que bom! Primeira pergunta que eu costumo fazer, eu quero ouvir um pouco de você contando a sua história, né? A sua história profissional, como é que ela começa, essa trajetória até hoje, para que você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, possa escutar e possa aprender bastante com a Silmara a partir de agora. Ok, vou contar para vocês. Eu comecei minha trajetória cursando Faculdade de Desenho Industrial, hoje Design de Produto, e o meu objetivo era fazer a especialização em desenho de joia. E você começa a faculdade, eu já fazia bijuteria, vendia para as amigas, muito informalmente. E comecei a procurar, preciso começar a estagiar, fazer algum trabalho. E procurando num jornal, eu vi uma vaga para vendedora numa joalheria. E aí eu falei, bom, eu vou me candidatar a essa vaga, porque estando dentro da joalheria, eu posso tentar a vaga para designer. E aí, ledo engano, fui tomada pelo bichinho do comércio, né? E comecei a trabalhar nessa joalheria e conheci um público muito diferenciado, um público mais sofisticado. A joalheria, para que vocês entendam, era dentro da área de embarque do free shop do Aeroporto Internacional de Cumbica. Então, era uma venda que tinha que ser muito rápida. A pessoa estava ali dentro, era atendida de pé e precisava ser muito rápido. Então, assim, eu aprendi ali dentro a reconhecer diferentes perfis de público, entender muito rapidamente o que o cliente queria para fechar negócio. E deu super certo. Antes disso, eu nasci e fui criada dentro de um comércio muito popular. Meu pai era dono de uma loja de comércio, daquelas lojas antigas que vendia um pouco de tudo. Masculino, feminino, mamãe, bebê. Então, eu conheci muito desse atendimento afetivo, eu vou chamar, né? Olho no olho, de deixar a cliente levar para casa para experimentar nos filhos, uma coisa que hoje a gente chama de malinha. As grandes marcas, né? Marcas muito importantes, mandam uma mala para casa da cliente para que ela experimente com conforto, com Hoje é a tempo. história dos recebidos, né? A história dos recebidos, né? E então eu tive esse contato com esses dois públicos. E num dado momento aí da joalheria, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa que já era do ramo de decoração, que é o que eu vim trabalhando nesses últimos 27 anos. E entrei no ramo da decoração, vendendo artigos para bebê, quarto de bebê, e brinco que eu fui caminhando pela casa. Eu vendi produtos para banheiro, eu vendi marcenaria, eu vendi sofá, eu vendi um pouco de tudo. Hoje eu estou no ramo de eletrodomésticos, já há 12 anos eu estou no ramo de eletrodoméstico importado, categoria premium. Então, essa é a minha trajetória. E o que é interessante, né, para você que está nos ouvindo? Quer dizer, esse caminho muitas vezes muda, né? Você tem uma ideia, você tem um projeto e ao longo desses anos a coisa vai mudando, né? Vai indo para um outro caminho. Isso também é importante porque você vai de acordo com o que está aparecendo para você e aquilo que também brilha seu olho, né? Uma coisa que é interessante, presta atenção como ela está
com o olho brilhando. Quer dizer, quando a gente faz o que a gente gosta, isso é totalmente diferente, né? verdade, É é muito mais verdade. leve, é muito mais gostoso, né, Silmara? É verdade, é verdade. E aí, falando um pouco para o pessoal que está aí assistindo a gente, que está trilhando aí a carreira, nesses anos todos de mercado, que eu fui mudando de uma empresa para outra, aconteceu várias vezes assim, de eu entrar gerente e mudar para outra empresa e voltar vendedora. Sair de vendedora e voltar como relações públicas da marca. Então, assim, eu fui trilhando um caminho que foi me dando uma visão muito geral do negócio. Então, hoje eu faço a supervisão de lojas de varejo, faço gerência do marketing, muito em função dessa visão holística que eu fui Perfeito. tendo por todas as marcas nas quais eu fui passando. O que é interessante, né? Esse crescimento ele nunca é linear, né? Esse crescimento É, ele é assim, são altos e é, baixos, onde a gente vai observando depois, olhando para trás, vai vendo que todo aquele momento foi de aprendizado, né? Quer dizer, fala, tô voltando, é uma função inferior? Não, muito pelo contrário, né? Isso não. vai tudo para essa bagagem e aprendizado que a gente tem, né? Eu sempre vi dessa maneira. As pessoas falavam para mim exatamente isso que você falou. Então, falando sobre essa mudança aí de altos e baixos, eu ouvi muitas críticas, né? A gente precisa tomar cuidado com as críticas dos amigos, da família. Acho que a gente tem que olhar um pouco para dentro e entender o que você está querendo. No momento que eu era, por exemplo, gerente de uma loja e que eu decidia ir para outra empresa para ser vendedora, por que que eu fazia isso? Porque eu sabia que eu precisava aprender coisas novas, que era um mercado diferente, que era um produto diferente. Então, acho que isso não é demérito para ninguém. Eu acho que você pode fazer essa mudança e, como você falou, você vai crescendo a partir das experiências que você tem. Hoje eu gerencio a parte de varejo numa empresa importadora de eletrodomésticos da linha Premium, que são eletrodomésticos já num padrão superior ao que a gente está acostumado a encontrar no mercado um pouco mais popular, e gerencio também a parte de marketing. Como tudo isso aconteceu? A partir dessa visão holística que eu fui tendo pelas várias empresas que eu passei, pelas pessoas que estavam ao meu lado, né? Eu sempre procurei aproveitar o máximo possível das pessoas que estavam acima de mim e ao meu lado, trazendo um pouco de cada um deles como mentor mesmo, né? Mas o que que você acha disso? Como é que você faria isso? Então, acho que o crescimento da gente vai se dando dessa maneira, né? Você trazendo de melhor o que cada um que passa por você tem para oferecer. Esse ponto que você falou, Silmar, eu vejo que é fundamental, né? Essa questão do mentor, essa questão do modelo, né? Você que Sim, está nos assistindo, você tem que se espelhar em algumas pessoas. Eu quero ser, não precisa ser exatamente igual, mas essa pessoa, ela me inspira. Eu quero sim, seguir, eu quero acompanhar, eu quero aprender com ela, né? Isso é importante, porque é aí que a gente vai crescendo, né? Ninguém nasce sabendo e a gente perfeito. precisa desses modelos, dessas pessoas que vão nos ajudar ao longo de todo esse processo, né? Sem dúvida, inclusive vendo aquilo que você não quer fazer, né? Exatamente. Pegando os pontos positivos para você poder se desenvolver e os negativos para tentar enxergar ali, ó, dessa maneira acho que não é bacana. Então eu faço um pouco assim, deixa eu tentar mudar. Isso é muito importante também na vida profissional. E me diz uma coisa, ao longo de todo esse trajeto seu, quais foram as competências que você aprendeu, que você acha que são importantes para que, vamos dizer assim, desse a possibilidade de você chegar onde você chegou? Que você, competências, habilidades, para quem está nos assistindo, que é importante que essas pessoas tenham ao longo de todo esse processo? Eu penso que eu sempre gostei muito de trabalhar em equipe. E acho que esse senso de dividir as coisas e entender que eu faço até aqui e que você faz a outra parte, acho que isso foi desenvolvendo em mim essa habilidade de
entender que cada pessoa vai até um limite, Perfeito. né? E assim também com o nosso cliente. Então, assim, ter um olhar diferenciado para o cliente, entendendo o que é que ele busca. Às vezes o cliente está falando uma coisa, mas de verdade, não é exatamente aquilo que ele busca. Então, assim, acho que uma das maiores competências que eu desenvolvi ao longo dos anos foi a capacidade de ouvir o outro e entender o que ele quer dizer, nem sempre ele está dizendo, Sim. né? De interpretar a real necessidade dele. Eu acho que é uma das maiores competências que eu desenvolvi aí ao longo dos Perfeito. anos. E eu vou pegar um gancho com a Silmara, porque essa questão do ouvir serve para qualquer profissão, né? Serve Sem para qualquer dúvida. segmento, para qualquer área. Hoje em dia as pessoas estão muito no automático, estão correndo e está lá o seu cliente ali na frente, você não está olhando para ele, você não está dando atenção. Como é que você vai entender realmente o que ele está precisando? E o que a Silmara falou é fundamental, porque às vezes ele mesmo está falando, mas não é bem aquilo. Então, eu preciso estar muito atento, eu preciso estar lá 100%, né, de corpo inteiro, com aquele cliente para poder atender ele da melhor forma possível, né? Independente do segmento, independente da área, né? Sem dúvida. E pensando nisso e juntando ao que a gente está falando, eu acho que eu também sempre busquei muito aprender. Então, assim, não é fácil, a gente tem o trabalho da gente, a gente tem a casa, tem filho, enfim, cada um tem as suas demandas. Fala, eu não tenho tempo. De fato, a gente não tem tempo, mas sempre dá para ler um livro. Hoje está fácil a gente ter acesso a livros, 12 minutos que você vai ouvindo no ônibus, no carro, a pé, Na na academia. academia, em qualquer Sim, em qualquer lugar, lugar, né? né? Sim. Acompanhar bons conteúdos de Instagram, porque a gente tem muita coisa boa para aprender. Então, eu aprendi bastante também, assim, picado. Você fez 2, 3, 4, 5 pós? Não, não fiz. Né? Eu fui aprendendo picado no dia a dia com as pessoas e, como eu falei, pegando aquilo que era mais interessante, Sim. trazendo para o meu modelo ideal, né? E me desenvolvendo nessa maneira. Que bom. E é interessante a gente ouvir, vou voltar lá no início, que ela falou que ela viu uma pesquisa não, um anúncio de jornal, né? Foi. Hoje quem está nos assistindo vai ver o anúncio no Facebook, no Instagram, né? Então assim, mudou de lá para cá, hoje a gente vive nesse mundo digital e a gente Sim. precisa entrar nele, né? Porque muitas vezes não tem mais aquela história que a gente saia na rua com o currículo debaixo do braço entregando nas lojas, né? Hoje em Verdade. dia você é contratado muitas vezes por quê? Porque você está na rede social, as pessoas te conhecem, o LinkedIn, quer dizer, então como isso mudou, né? Sem dúvida, sem E no dúvida. segmento de vocês também, né? No seu segmento. A né? mesma coisa, o segmento de arquitetura e decoração funciona da mesma forma. A gente faz busca, acho que para tudo, né? Para pedir uma pizza, a gente entra no Exatamente. Instagram para ver se a cara da pizza é boa. A mesma coisa, você pega um currículo, você pega uma indicação, a primeira coisa que você pergunta é: a pessoa tem um Instagram? Deixa eu dar uma olhadinha o que essa pessoa faz. Nem sempre o que está postado ali é da área só profissional da Sim. pessoa. Às vezes tem um pouco de pessoal, então a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com o que a gente coloca nas Exatamente. redes sociais. Não é que você não pode mostrar que no final de semana você está tomando uma caipirinha. Pode, ok. Mas acho que a gente precisa se preservar um pouco. Eu brinco que vivemos todos hoje num grande Big Brother. Exatamente. Então a gente precisa saber o que a gente quer mostrar. Você quer mostrar que é descontraído, você quer mostrar que tem família, você quer mostrar que tem amigos, acho bacana, mas a gente precisa tomar um pouco cuidado com essa exposição. Porque sim, os recrutadores vão olhar, vão pesquisar e talvez você esteja fora de uma possível entrevista por conta de uma foto, de uma postagem política, de uma postagem religiosa. Exatamente. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E eu acrescentaria mais um item: esporte também. Né? Sim. Aqueles torcedores fanáticos, quer dizer, precisa tomar muito cuidado que posta. Concordo. Porque é isso, a gente está muito exposto e se você se expõe ali, você tem que entender que alguém vai olhar e que talvez isso não seja bom para o seu futuro Exatamente. profissional. E é interessante a gente ver como mudou, né? E você tem que se adaptar. Muitas vezes você pode perder uma chance muito grande de emprego por um detalhezinho que está ali no seu Instagram, né? Mas que faz toda a diferença. Né? Quer dizer, é importante que você poste parte profissional, sem dúvida alguma, e a pessoal.
mas eu não posso estar caído no bar, eu não posso, então tem um limite dessa questão, né? Exato. Eu não posso ficar reclamando que é segunda-feira e eu tenho que trabalhar de Exatamente, novo. exatamente, são coisas que você vai ser avaliado, né? Então precisa Sem tomar muito dúvida, cuidado. sem dúvida. E me diz uma coisa, Silmara, essa questão específica do segmento de vocês, desses produtos, eles são muito diferentes? O que eles têm comparado com o nosso nacional? Como é que funciona? Quais são esses diferenciais? Basicamente, tecnologia, maior durabilidade. Acho que tecnologia é a palavra. Então, às Sim, vezes, você vê um produto que aparentemente é simples, tão simples quanto um nacional, mas que tem mais tecnologia dentro deles. Por exemplo, se você gosta de fazer doce, você quer derreter um chocolate, o chocolate queima. Existe uma tecnologia de um queimador com uma chama muito pequenininha, muito baixinha, que não deixa o chocolate queimar. queimar, que não deixa o leite ferver. Então, é esse tipo de coisa que agrega valor ao produto. Quando a gente fala de forno, você vai fazer um bolo, deixa lá aquecendo por 20 minutos. Não, com tecnologia, você vira o botão, já pode pôr o seu bolo, porque em pouquíssimos minutos a O forno temperatura já do está forno aquecendo. já chegou na temperatura ideal. Então, são alguns detalhes e que fazem a diferença. Neste ramo que eu estou agora, que é do ramo de eletrodomésticos, você tem, por exemplo, refrigerador. Existe um refrigerador híbrido. O que quer dizer isso? Quer dizer que se amanhã você tem um monte de produto para congelar, você precisa que aquele refrigerador se transforme num freezer, você simplesmente baixa a Nossa, que temperatura interessante. dele. Sim. A mesma coisa para o freezer. Você precisa, vai ter uma festa, você quer pôr refrigerante, aumente a temperatura, ele vai ter a temperatura de um refrigerador. Então, tecnologia. Essa é a palavra. Esse é o diferencial dos produtos importados, desse segmento de Arquidecor. E durabilidade também, que você falou, né? Que é Sem maior, né? dúvida, a durabilidade é maior, são peças muito robustas, com o que tem de melhor no mercado internacional, né? Além de ter um design também muito bonito. Sim. E quando você fala em mercado internacional, fiquei até curioso. Tem alguns países assim que se destacam mais, assim que são mais referências nesse segmento? Ah, em termos de design, a gente fala na Itália, Sim, como tudo. Então, assim, muitos dos produtos que eu trabalho hoje têm design italiano. Mas todos nós sabemos que a indústria hoje é chinesa. sim, Então, o que a gente dizia antigamente, é produzido na China? Sim. Tudo hoje é sim, produzido na China, né? Então, assim, eu brinco, a gente tem camiseta de malha, de malha, de malha. sim. Então, você tem aquela que você põe no varal e fica torta, tem a que encolhe e tem aquela que você vai lavar por anos e vai estar E perfeita. que às vezes também foi produzida lá, né? Sim. Sempre foram Sim, produzidas foram lá. produzidas lá, né? Foram Sim. produzidas lá. Então, assim, o mercado, a indústria chinesa cresceu muito. A gente sabe que houve uma época que a gente só tinha produto de baixa qualidade, mas se a gente for falar, tem muito iPhone produzido na China. Exatamente. Então, A gente acha que é dos Estados Unidos, não, mas foi produzido na China. exato, Sim. exato. Que interessante, né? E me diz uma coisa, né? Se você hoje fosse fazer, né, olhar para trás, teria alguma coisa que você faria diferente? Você seguiria esse mesmo caminho? Difícil responder essa pergunta, né? Porque no final das contas, assim, foi dando certo. Exatamente. Teve a hora que deu muito errado, e aí Sim, eu dei um passo para trás, depois eu dei dois para frente, depois eu dei mais um para trás. Então, acho assim, não tem como dizer, né? Eu acho que se você não trilhou o caminho, você não sabe se ia ser melhor ou pior. Então, assim, da maneira que eu trilhei, funcionou. sim. Talvez tenha demorado mais, talvez eu pudesse ter feito diferente, talvez eu tivesse estudado mais, mas eu não tive esse tempo. Então, assim, acho que não. Acho que o que eu gostaria de ter feito diferente, sim, é de ter estudado mais. Mas eu fiz aquilo que era possível Perfeito. dentro da época que eu estava vivendo, Sim. das minhas, né, atribuições pessoais. Então,
Eu acho que é isso, acho que funcionou, deu certo. E o que é interessante, que esse segmento que a Silmara está trazendo para você, que está nos assistindo, é algo que é para a vida inteira, né? Porque a gente fala que tem profissões, tem algumas situações que vão com o tempo sumir, né? Não vão mais existir. Mas as pessoas continuam tendo a sua casa, continuam tendo o seu eletrodoméstico, e é um espaço muito importante, né? Um espaço sagrado a nossa casa, né? Então tem sempre esse cuidado, essa preocupação das pessoas de construir o seu espaço, né? Sem Então é algo que dúvida. não tem como acabar, né? Isso eu vejo que é para a vida inteira, né? Não tem como acabar e eu acho que tem mudado muito, né? Depois da pandemia, ou melhor, durante a pandemia, as pessoas acabaram olhando mais para dentro da sua casa, Sim, entendendo melhor que a sua casa é o seu refúgio, é o seu porto seguro. Então, muita gente trocou aquele sofá que já não era mais tão confortável, porque queria ficar mais tempo em sim. casa com mais conforto. E eu acho que de lá para cá, a tendência, o que tem acontecido é isso, das pessoas quererem cada vez mais ter um espaço habitável e bastante sociável, onde eles podem receber amigos e ficarem todos no conforto. Essa coisa bem americana que a gente vê de espaços muito abertos, né? A cozinha muito sendo vista da sala de estar, que antigamente a gente dizia, não, não Era tudo pode, porque escondido, né? é tudo Sim, fechadinho, sala de almoço, sala de jantar. Hoje em dia a gente tem os ambientes muito integrados para que esse viver e esse bem viver em família, em sociedade, seja cada vez mais prazeroso. Estar em casa tem que ser prazeroso, né? A neuroarquitetura tem sim. falado muito sobre isso, né? Sobre trazer conforto, de você chegar em casa, estar estressado e só de chegar porque você tem uma planta, porque você tem uma cor que te traz uma sensação boa, porque você tem um sofá, uma poltrona, um cantinho que você senta para relaxar, é muito importante, né? De fato, a neurociência tem mostrado para a gente o quanto isso desestressa e quanto isso faz bem para o nosso. E além do que, quer dizer, tem muitas pessoas pós-pandemia, né, que continuam trabalhando em casa, em home office, né? Sim, Então é diferente de antigamente que você ficava mais tempo da sua vida lá no escritório do que na sua casa. Hoje em dia tem muita gente que está ficando ou no trabalho híbrido ou 100% sim, home office, então ele fica muito tempo na casa, é né? Então precisa verdade. ter muito cuidado com esse espaço para que realmente ele possa ser acolhedor, né? Você sabe que eu vou contar uma curiosidade para vocês. O escritório dentro de casa tinha caído em desuso. Ninguém mais Sim, montava um escritório, exatamente. porque antigamente as pessoas tinham um Sim. escritório em casa, né? E depois da pandemia, esse escritório, por menor que fosse, por mais que fosse um cantinho na Um sala, um quarto que cantinho. foi adaptado, né? Exato, não Sim, importa. Ele voltou exato. a existir, né? Então, um lugar confortável, que você tenha uma internet boa, que você tenha uma boa iluminação para fazer uma Sim. reunião online, tudo isso voltou muito forte. E isso acho que não muda mais, Não, não né? muda, com certeza. Até porque facilitou, né? O que eu costumo dizer, se não fosse toda essa tecnologia, a gente não tinha esse podcast, a gente não tinha uma série de coisas que hoje a gente consegue ter em função do grande avanço tecnológico, né? Então, a gente está Sem muito dúvida. próximo ao mesmo tempo que fisicamente muitas vezes a gente está distante, né? Sem dúvida. Voltando a falar da época da pandemia, nós fomos obrigados a estar, né, fechados nas nossas casas por questões de segurança e os nossos clientes queriam comprar porque Sim, estavam também fechados, exato. querendo melhorar as suas casas. Então, foi um momento de adaptação tanto para o cliente que não ia na loja, pôr a mão, Sim, sentir, ver de perto o produto, como para quem está na área de vendas. Então, assim, a gente aprendeu a tirar fotos como o melhor fotógrafo do mundo, a gente exatamente. aprendeu a fazer vídeos, a gente aprendeu a fazer reuniões online e eu vou te dizer que muito disso continua. A Sim. gente tem clientes aí nas nossas lojas que às vezes não aparecem. Eles escolhem o produto via WhatsApp, via site,
a gente manda um link, ele paga, a gente manda Acabou. entregar e Porque acabou. ele conhece a empresa, né? Tem confiança na empresa, tá lá dentro da casa dele. Muitas vezes ele vai fazer isso, né? Exatamente. De casa ou do escritório, está comprando Exatamente, online. exatamente. É muito importante essa questão da confiança do cliente, né? Acho que todo mundo já aprendeu que tem que pesquisar, que tem que saber de quem está comprando, que tem que conhecer as marcas, né? Isso é um caminho sem volta. Apesar de que ainda temos o cliente que resolve Quer passar a tudo, mão no mas produto, quer ver, né? temos Sim, esse modelinho é, ainda sim. também. Que legal. É uma pena, né, pessoal? Aqui a hora ela passa, ela voa, né? A gente já está chegando no final dessa live, né? Mas com certeza nós vamos convidar novamente, mais para frente, a Silmara para voltar, porque tem muita história para contar. E para finalizar hoje, eu queria que você desse um recado para você que está nos assistindo, para essa geração que está indo, né, para a universidade, para as pessoas que estão em transição de carreira, o que essas pessoas precisam ter para poder estar nesse mundo hoje, dentro das empresas, nesse mundo do trabalho, o que elas precisam ter? O que você pode deixar de recado para vocês? Eu entendo que as pessoas precisam ter comprometimento com o que fazem. Então, muitas vezes a gente é demandado de coisas pelas quais a gente não foi contratado para fazer. E eu acho que as pessoas precisam entender que primeiro você faz para depois você se tornar, você crescer dentro de uma empresa. Primeiro você mostra aquilo que você é capaz, para depois você ter o reconhecimento. Não é o contrário, né? Você não fica fazendo ali só o que foi te pedido, o que foi solicitado, mesmo que muito bem feito, para depois ser promovido. Não, você faz sempre um pouquinho a mais. Eu sempre digo para as minhas equipes, faz 5% a mais. Faz 5% a mais, já vai fazer uma diferença grande, você será visto. Acho que isso é o comprometimento com você mesmo, né? Lembra, você não trabalha para uma empresa, você trabalha para você. Então, faça o seu melhor, se comprometa em dar o seu melhor, que a empresa vai enxergar isso em você. Eu acho que isso é o mais importante. Olha que recado interessante, importante que você está deixando aqui para nós, né? Sem dúvida alguma, né? Não fica nivelando por baixo, né? Sempre, é o que falou, é o 105%, é o 110%. É isso. Porque o 100% é obrigação, né? Você está contratado para fazer aquela função. O que você fizer a mais, a empresa vai perceber, você vai crescer e você vai ser reconhecido, né? Sem dúvida. Então, agradecer mais uma vez, né, a presença da Silmara. Foi muito boa essa nossa conversa, né? Como eu falo, o podcast Livro das Profissões, o nosso objetivo é mostrar para você as diversas profissões, as pessoas no mercado, contando a sua história, contando a sua trajetória, porque a gente precisa de modelo, tá? E aqui tem um modelo hoje, a Silmara, contando toda essa experiência e que vale muito a pena assistir. Então, desejo para vocês um grande abraço e logo esse podcast vai estar no ar. Até mais! E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.